Fala pessoal, tudo bom com vocês? Bom, o intuito dessa aula aqui, muitas pessoas me pediram para passar mais ou menos como criar um banco de dados, né? Como funciona, e eu vou estar fazendo isso aí, tá? Então vamos lá. Eu estou utilizando aqui o MySQL, tá? O meu servidor é o AMP Server, tá aberto aqui. Bom, vamos lá. Primeiramente, você precisa criar um banco, né? Então, vamos lá. Então, create database. Eu vou chamar esse banco de aula BD. Depois que eu criar o meu banco de dados, eu preciso falar para ele que eu vou começar a fazer manipulações de dados em cima desse banco que eu criei. Ok, então já que o nosso banco está criado, então nós precisamos falar o quê? Nós vamos utilizar o banco que nós acabamos de criar, ou seja, aula BD, aula BD, ok. Agora nós vamos criar uma tabela, ou seja, create table, nós vamos dar um nome para essa tabela, tá? Geralmente nós usamos uma nomenclatura para a tabela que é TBL, ou seja, TBL o quê? Eu vou chamar de TBL cliente. Ok, então minha tabela cliente vai ter uma série de dados referente ao cliente, né? Exemplo, nome, telefone, endereço, débitos que ele pode ter com uma empresa, enfim, de acordo com a tua aplicação que você for fazer, você terá uma série de informações que vai estar relacionadas com a tua tabela. Então, beleza, vamos lá. É importante ressaltar, pessoal, que nós sempre temos uma coisa que nós chamamos de chave primária. E a chave primária, nós geralmente utilizamos ela em um ID. Tá? A chave primária é uma forma de você conseguir identificar um cliente, por exemplo, né, de uma forma mais simples. Tá? Você pode fazer consultas por nome, que nós vamos ver também, só que a ideia da chave primária é você especificar, né, uma série de dados de uma forma mais simples. Então nós vamos utilizar um ID. Tá? Então beleza, nós vamos criar aqui ó, ID cliente. Beleza, então ID cliente nós criamos, só que agora nós precisamos passar algumas informações. Né? Nós temos o que nós chamamos de variáveis, né? de acordo com o que você está criando. Por exemplo, um nome é um varchar, né? Só que varchar, você precisa passar o tamanho de caracteres que vai ter nessa variável. Por exemplo, se você cria um varchar e você fala que ele tem um tamanho de 4 caracteres, se você for escrever um nome, por exemplo, Ana, você consegue. Se você for escrever um nome com mais de 4 caracteres, ele não vai aceitar por conta de você ter limitado, né, um valor muito pequeno na variável do nome. Exemplo, né? Então vamos lá, ID do cliente, ou seja, é um número inteiro. Então o número inteiro vai ser o quê? Int. Né? Agora nós temos outra coisa que nós chamamos de autoincremente. Como funciona? O autoincremente eu não preciso falar para o banco de dados que esse cliente vai ser o 1, esse vai ser o 2, esse vai ser o 3. Ele vai simplesmente inserir de forma automática. Por isso o autoincremente. Tá? Outra coisa, nós utilizamos bastante também o not null. Ou seja, por ele ser um ID, ele nunca deve ser nulo. Ou seja, ele não pode aceitar que seja inserida uma determinada variável nula. Né? Por exemplo, um nome nulo. Você consegue amarrar isso aí de acordo com o que você for fazer. Você consegue amarrar tanto no software quanto no banco, por exemplo. Ok. E que nós havíamos falado, que é a chave primária. Primeiro key. Ok. Agora, nós vamos criar, por exemplo, o nome. Né? O nome está relacionado com a tabela cliente. Ela vai ser o quê? Um varchar. Ok. Lembra que eu tinha comentado do tamanho, né, disso aí? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, por exemplo, 30. Né? Outra coisa, outro dados que nós podemos colocar, por exemplo, um telefone. Né? Telefone eu posso colocar inteiro, posso colocar um varchar. Eu vou colocar um varchar. Lembrando, pessoal, que cada variável ele tem um determinado tamanho, né? Então, de repente, o que você está utilizando, se der para você usar um int, ele vai ser mais eficaz do que um varchar, tá? Então, de acordo com o que você for fazendo, você consegue amarrando nisso aí. Tá? Eu vou colocar aqui também um débitos, tá? E eu vou colocar como double. Double seria qual a diferença do int para o double? O int, como
nós já havíamos dito, o int é um valor inteiro. Ou seja, se você quiser inserir um valor quebrado, ele não aceita, né? O double ele já tem essa possibilidade. Você consegue adicionar valores, tá? com casas. Então, beleza. Então, finalizei. Né, Perdão. Então, beleza. Está finalizado. Então, eu vou precisar fazer o quê? Eu vou precisar criar esse banco. Então, eu seleciono aqui e executo. Beleza. Criou. Aí, eu vou selecionar que eu estou utilizando. Vou selecionar minha tabela que eu acabei de criar. Beleza. Então, agora, nós vamos consultar essa tabela para ver se está tudo certo. Então, select from tbl cliente. Ok, então eu seleciono aqui. Então, vocês podem ver que já criou o ID cliente, o nome, o telefone e débitos. Ok, agora nós vamos inserir dados. Para inserir dados, nós vamos utilizar o insert into. Ou seja, nós vamos inserir dados numa tabela. Qual tabela? Tabela cliente. Ok, então nós vamos passar especificar quais são os dados que nós iremos inserir. Por exemplo, nome, telefone e débitos. Por que não o ID cliente? Porque ele é auto-incremente, ou seja, ele vai adicionar de forma automática. Então, beleza. Então, vou vir aqui, ó, nome, telefone e débitos. Beleza. Aí eu falo o quê? Que eu vou inserir os seguintes valores. Quais? Então, eu venho aqui. Importante sempre a utilização das aspas, né? De acordo com o que você for trabalhar. Então, ok. Nome, eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, João. Então, vírgula. Telefone, eu vou colocar um telefone qualquer aqui, tá? Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, por exemplo. Débitos. Eu vou colocar um valor aqui de 100,50, por exemplo. E aqui eu vou fechar. Ok. E vou inserir esses dados. Beleza, dados foram inseridos. Eu vou selecionar de novo a tabela para ver. Então vamos lá. Então ele adicionou automático o ID do cliente, o nome, o telefone e o débito. Eu vou colocar mais um aqui para que nós possamos fazer algumas consultas utilizando o where. Vou colocar aqui, por exemplo, Ana. O número de telefone eu vou deixar o mesmo. Débito. Eu vou colocar 90,50. Ok. Eu vou inserir isso aqui. Ok. Vou selecionar o banco. Então podem ver que a Ana está com o ID 2, o João com o ID 1. E os débitos do João é R$100,50 e o da Ana é 90,50. Ok. Então, supondo que eu estou fazendo uma aplicação, um software, por exemplo, e eu quero consultar apenas os clientes que possuam um débito maior que R$100, por exemplo. Então eu consigo vir aqui, utilizar esse cara aqui e nós falamos o quê? Selecionar a tabela cliente onde o quê? Onde débitos seja maior ou igual a 100, por exemplo. Então, seleciono aqui. Então, podem ver que ele me mostrou apenas o João. Tá? Isso vale, por exemplo, supondo que você queira consultar só os débitos da Ana, por exemplo, você pode vir aqui e colocar nome. E aqui você coloca o nome do cliente que você vai consultar. Ele te retorna exatamente só aquela busca, tá? Pessoal, esse aqui é mais um basicão, só para a galera ter uma noção de como funciona. Eu quero trazer futuramente uma integração do C#, né, uma aplicação para Windows Form Application, e o SQL, que essas duas ferramentas juntas você consegue fazer muita coisa, tá? Eu tenho algumas aulas aí referente a isso aí, tá? Mas espero que vocês tenham gostado e até a próxima.